Olhares diversos para uma comunicação diversa. Como será que faz isso aí? Vamos descobrir aqui hoje? Bom, para falar sobre esse tema para gente, eu trouxe uma mulher sensacional. A Juliana Oliveira é fundadora da Oliver Press, uma agência já parceira aqui do podcast que impulsiona mulheres incríveis no mercado. Vamos conhecer essa história daqui a pouquinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast semanal sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada episódio, uma entrevistada passa por aqui e divide com a gente um pouco da história, da sua vida e de seus negócios também. Então, fica aí até o final com a gente, porque elas dão dicas simplesmente incríveis e contam histórias inspiradoras e vários conselhos passam por aqui, gente. Fica aí, perde não. Bom, agora falando com os meus apoiadores, né, que estão lá no Apoia-se, gente, muito obrigada pela contribuição de vocês. Esse podcast é de vocês também, tá? Porque vocês me incentivam a continuar aqui trabalhando, levando conhecimento e entretenimento também para vocês. Então, vamos lá, gente, contribuir, né? Para quem ainda não conhece o projeto, pode clicar no link que eu vou deixar aqui. Ele já explica um pouco do projeto, como é que ele funciona lá na plataforma Apoia-se. E também, gente, pode ir lá no site, né? Vai lá no apoia.se/empreende delas e deixa a sua contribuição, né? Em qualquer valor, com qualquer frequência. Se por acaso você não estiver no Brasil, pode ir lá no Patreon, porque também dá para apoiar por lá. E para ajudar sem desembolsar nada, você pode assistir, escutar os episódios pela plataforma Orelo. E vamos ao que interessa, né, gente? Bate-papo. Vamos lá para a conversa de hoje. Bom, a Juliana Oliveira é jornalista com mais de 15 anos de experiência. Começou a carreira em redação de revistas e depois migrou para assessoria de imprensa, onde se especializou em tecnologia, inovação e empreendedorismo. Nos últimos 10 anos, atuou na comunicação de mais de 300 startups. Em 2015, fundou a agência Oliver Press, uma boutique de comunicação especializada em estratégia corporativa e relações públicas. Chique, né? Vou conhecer essa história. Olá, Ju, minha xará! Seja muito bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências, de inspirações. Tudo bem com você? Olá, Ju, tudo bem? Obrigada pelo convite. Agradecida demais de estar aqui com você e falando com os ouvintes do Empreende Delas. Eu que agradeço pela disponibilidade. Nossa, fiquei muito feliz com essa possibilidade de conversar com vocês, saber um pouquinho mais sobre a Oliver Press, não é? Essa super agência que tem me colocado em contato com tanta mulher poderosa. Tá sendo um espetáculo. Já agradeço também, viu, por isso. Você é uma parceria muito bacana, muito bacana. E hoje Eu que você agradeço. e hoje você vai contar para a gente um pouquinho da história, né? A sua Pois história, da é. história da Oliver. Então, vamos começar por você. Então, por favor, defina-se. Quem é Juliana Oliveira? Bom, eu sou uma mulher que vou completar 40 anos. Estou muito Igual a mim, feliz. eu também. Este mês, junho, né? Completo 40 anos. Estou muito feliz. Assim, se eu pudesse falar para todo mundo, vou completar 40 anos. Então, sou uma mulher jornalista, 40 anos, mãe do Arthur, de 3 anos e 11 meses, casada há 10 anos com Diógenes, também jornalista, e empreendo há 8 anos, mas falo de empreendedorismo há pelo menos 17 anos. Então, Uau! é um mercado que eu vivo e respiro muito, assim, na parte de comunicação, né? Sou Uhum. jornalista porque eu tinha como espelho a, a nossa querida Glória Maria. Então, quando eu via na televisão aquela mulher negra empoderada, viajando o mundo e
trazendo o mundo para o meu mundo de Osasco. Eu falava, é aquilo que eu gostaria, que eu quero ser. Eu nunca pensei em outra coisa. Tirando a fase de criança ali, você cantora e atriz, mas E quando eu modelo. modelo até que não, porque infelizmente eu só fui me reconhecer e eu só fui entender a questão da beleza da mulher negra quando eu via Naomi Campbell. Eu já estava um pouco mais. Eu já sabia que o que eu queria ser, que era jornalista, mas quando eu vi a Glória Maria, uma mulher preta, uma mulher que usava o seu cabelo crespo, ou usava seu cabelo liso, e viajando e falando com as principais autoridades do mundo, eu falava: isso é possível. E para uma mulher negra, era, é tão raro na minha época, né? Estamos falando de 25 anos, 35 anos atrás, era tão raro eu ver alguém na área da comunicação, então não à toa que ela tem tantas jornalistas negras hoje que se inspiram nela, né? Me formei em jornalismo, me encontrei com outro jornalista, que é o meu marido, e comecei a trabalhar em redação de tecnologia, falando sobre tecnologia da informação. Não Hum. entendia nada, mal sabia mexer no celular. Mas isso há Entendi. muitos anos, isso assim, comecinho de faculdade? Sim, não, quando eu terminei a faculdade, então estou Ah, falando de 2005. Eu uhum, terminei a faculdade de jornalismo, na época ainda tecnologia da informação. Hoje é tudo inovação, né? Mas era tecnologia da aham, informação. Então, eu escrevi sobre TI um bom tempo. Logo depois, eu migrei para assessoria de imprensa. Fui trabalhar em uma assessoria de imprensa atendendo empreendedores pós-bolha. Depois do boom da bolha digital, começaram a surgir os primeiros sites de comércio eletrônico brasileiros, as primeiras empresas é, focadas em prestação de serviço para tecnologia. E ainda não era nem startup o termo. Teve o é, boom do Vale do Silício, aí nossos brasileiros começam a pegar essas informações de lá e trazer para cá esse cruzamento, né? Foi quando começam a surgir as startups e eu estava nesse meio ali, atendendo empreendedores e empreendedoras, ainda na maioria empreendedores. uhum. Posso contabilizar que então foram mais de 400 startups em que eu ajudei no atendimento, como coordenadora, como gerente. Então, atuei no lançamento e na comunicação de mais de 400 startups aqui do Brasil e também as internacionais que chegavam aqui. E de tanto ouvir Legal. falar de empreendedor, empreendedora, ouvindo as dores do empreendedorismo, que eu decido empreender. Deixa eu tomar. Tá tranquilo. Aproveitar e Decidi tomar também. empreender. Why not, né? O bom é porque eu já empreendi sem o glamour que as pessoas acham que é empreender é ser a dona da sua própria agenda, é o dinheiro rápido, é a liberdade de não ter o cheque, né? Ledo Não. engano, né? Ledo engano. Só que a Ah. Oliver, quando ela nasce em 2015, ela nasce para. Eu não sabia fazer outra coisa, então, assim, vou Pois é, empreender. a sua trajetória no empreendedorismo já foi direto na Oliver. Foi É a a minha primeira. primeira. É. Aham. E eu não tenho um E você já histórico. saiu da Ela, tecnologia para Oliver. não, na verdade, eu sempre trabalhei com comunicação, assessoria de imprensa, Isso, mas atendendo área de tecnologia. área de tecnologia. A Oliver, quando ela nasce e continua com tecnologia. Ela não é uma agência especializada em diversidade ou liderança feminina. Tanto que hoje, nosso posicionamento sempre foi Innovation and Diversity PR. É olhar que Uhum, inovação e diversidade precisam caminhar juntas. E a gente continua o nosso núcleo, nós temos os núcleos de tecnologia e negócios, e o núcleo de diversidade, e o núcleo de voices, que é a nova empresa que a gente abriu ano passado, focada em atender empreendedores e C-levels.
Uhum, Ela nasce em 2015, quando eu tenho um burnout em uma outra agência e acho que eu não quero mais isso para minha vida. uhum, Só que eu não sei fazer outra coisa, porque eu, como eu te falei, desde pequena eu sabia que ia ser jornalista. Eu não tinha um plano B. O meu plano B era: eu não quero trabalhar em outra agência de maior ou menor porte. Eu só sabia disso. uhum, Mas eu amo comunicação e amo assessoria de imprensa, amo, amo muito. E foi uhum. quando um cliente, quando eu saí, um cliente me procurou e falou: "O que você está fazendo?" Eu falei: "Estou em casa." Eu precisava pelo menos aí de uma semana para respirar, e eu não tive esta uma semana para respirar. Esse cliente falou: "Eu quero você." Eu falei: "Mas eu não sei." A Ixi, Oliver não foi planejada. aham. Mas eu, Foi no quando eu falei: "Ó", susto. exato. Então eu comecei a fazer um freela com este cliente, e aí eu falei: "Bom, é esta liberdade que eu quero, é continuar fazendo o que eu amo, mas do jeitinho que eu amo." Talvez acho que esse é o ponto quando você decide empreender, né? Qual é o seu diferencial? Você olha todos os seus concorrentes ou olha o seu mercado e fala: "Onde eu vou atuar?" E eu tomei uma decisão ousada, eu acho que até hoje ainda é ousada, de ser uma empresa de mulheres. Então hoje nós somos mais de 40 mulheres, Uhum, atendendo contas de tecnologia, atendendo contas de pequeno, médio, grande portes, atendendo contas de diversidade, varejo, indústria. Então, não a Oliver não é uma agência de mulheres para atender exclusivamente mulheres. É uma uhum, agência de uma mulher negra, com uma sócia asiática, com uma equipe 100% de mulheres, com uma equipe que eu faço muita questão desde sempre, multirracial. Então, os olhares diversos, né? Passa muito por eu ser uma mulher negra, minha sócia mulher japonesa, minha líder uma mulher branca, já passamos por mulheres indígenas. Então, a Oliver nasce primeiro assim: bom, é uma agência de mulher que vai falar com outros homens, porque até então o mercado de tecnologia, de startup, era predominantemente masculino. Era um mercado no qual, quando eu circulava nos eventos de inovação, nos palcos, nas rodas de conversas, nas mesas do network, a predominância era o homem branco, cis, heteronormativo, e eu sempre fui uma exceção ali naquele ambiente que eu circulava. E as agências de comunicação, apesar de a grande maioria ser formada, as redações ou assessorias de imprensa, a grande maioria ser formada, ser composta por mulher, e o topo, a diretoria, o CEO, a maioria ainda é composta por homem. O topo ainda é composto por homem. Tem sim grandes empresas, grandes, maiores grupos de comunicação, de startups, perdão, de assessoria de imprensa, que as CEOs são mulheres. Mas a grande maioria, isso foi a minha realidade. Meu teto de vidro era chegar até a gestão e depois quem mandava era o homem. uhum. E era isso que eu não queria para mim. Eu queria fechar, eu queria que o homem que viesse fechar negócio comigo, ele entendesse que eu vou escolher aquela agência, aquela empreendedora que entende de inovação, que entende de comunicação e que é uma mulher negra, e que muitas vezes vai trazer uma perspectiva de estratégia diferente ou uma provocação um pouco diferente da qual eu já estou acostumada com outras agências. E eu vou ter um time que vai falar de inteligência artificial, composto por mulheres. Eu tenho um time que vai falar muito bem de e-commerce, de meios de pagamento, de criptomoedas, vai falar de beleza e vai falar de indústria alimentícia. Então, esta é a Oliver Press, assim, não é, a gente não se fecha numa caixinha, mas a gente tem uma especialização forte, que é cada vez mais hoje a Oliver Press é a maior agência focada, que fala do tema de diversidade no Brasil.
Uhum. E também nos tornamos hoje uma das maiores agências no sentido de tema do ISG, porque esses clientes têm nos trazido aí, que a gente atende, eu vou poder falar um pouquinho mais, falar bastante de sustentabilidade, governança e o impacto social e a responsabilidade das empresas nessas três letrinhas. Essa é a Oliver Press. Muito bem, muito prazer, Oliver Press. E o Oliver de Juliana Oliveira, né? Porque Eu imaginei. quando eu fazia follow, tem um termo nas assessorias de imprensa que a gente chama de follow-up. Então, a gente manda uma sugestão de notícia para o jornalista e depois dá uma ligada. Antigamente se ligava, né? Oi, aqui é a Juliana. E Juliana Oliveira, nossa, super diferente, só que não, né? Então, Juliana e Oliveira, Super todo raro, mundo vai super, super super raro. raro. Então, como é que eu ia, né, me diferenciar? E a minha primeira chefe falava, Ju Oliver, Ju Oliver. Então, eu ligava para as redações, oi, aqui é a Ju Oliver, da Conta X, Oliver. da agência X. Oi, Ju Oliver. Tentou mudar, o meu e-mail era Ju Oliver. Oi, Ju Oliver, Ju É, Oliver, marca registrada já. Não virou tem Oliver jeito. Press. Não tinha jeito, não tinha como ser diferente. Mas, ô Ju, então explica direitinho, assim, mais exatamente, com mais detalhes, como que é o trabalho da Oliver Press. O que que a Oliver faz? Nós somos uma agência de comunicação especializada em relações públicas. Nosso trabalho é entender como que uma empresa cria reputação nos canais orgânicos. O que seriam isso? Estar como porta-voz aqui no Empreende Delas, falando do seu negócio, falando da sua imagem, estar em outros veículos tradicionais, TV, rádio, jornal, revista. Então, como que a gente constrói uma estratégia de comunicação e uma narrativa para contar a história daquela empresa ou daquele porta-voz. Quando eu falo porta-voz, eu estou falando de algum especialista, algum consultor, enfim, algum empreendedor que também quer ter a sua imagem bem posicionada na imprensa. A Oliver Press, então, ela cuida da sua imagem na parte de assessoria de imprensa, relacionamento com stakeholders públicos e estratégicos que você deseja se conectar. Ela tem um trabalho também de comunicação externa, né? Cuida das minhas redes sociais, eu preciso de um trabalho de treinamento de palco, de media training. Então, tudo que envolve a imagem no sentido orgânico, né? Que não é uma publicidade em si, a Oliver Press faz. Então, hoje nós chamamos de relações públicas 360, que a sua imagem ela não está apenas em uma plataforma. Não é só hoje sair num jornal impresso, como que você se posiciona numa rede social corporativa, em uma rede social mais social, como o próprio LinkedIn, um TikTok. Então, quando alguém procura a empresa pequeno porte ou de grande porte, procura uma Oliver Press com este objetivo. Legal, legal. Então, uma assessoria, assim, em todos os... assim, Multiplataforma, sim, entendi. Para porque eu criação da está imagem mesmo da total empresa. da Uhum. empresa ou em alguns casos, por exemplo, grandes empresas, elas têm as suas assessorias, mas o CEO, o CMO, o CFO, ele não, essa sopa de letrinhas do C-level, ele, eu quero um trabalho que eu possa construir mais a minha imagem, fortalecer a minha reputação. Então, aí está falando de artigo, uma participação numa palestra, participação em um podcast como o seu, enfim, pode-se fazer um trabalho mais direcionado para a expertise da executiva e do executivo. E é por Uhum. isso que nós abrimos a Oliver Voices, que é uma segunda empresa do grupo, focada, porque antes eu não atendia, não, só atendo empresas, então hoje eu atendo C-level ou empreendedor já com um tempinho já mais maduro para poder levar essa informação para a imprensa. Olha só que interessante, então, né?
Não só a É empresa, então, mas o próprio o representante, assim, o isso. executivo falar, eu quero trabalhar a minha imagem no É, porque mercado, né? exatamente, porque o trabalho de uma assessoria de imprensa para a empresa é posicionar bem a marca. Quando a Uhum, pessoa trabalha naquela empresa, ela é preparada para levar o discurso da empresa, as mensagens da empresa, não é sobre ele, não é o uhum, achismo dele. Então, todo porta-voz de uma empresa, seja ele da startup ou de uma grande empresa, eles falam em nome da companhia. Neste uhum, caso, Ju, eu sou uma psicóloga especialista em desenvolvimento de crianças com TEA, né? Transtorno do espectro do autismo, e trabalho numa abordagem diferente. Quero fortalecer isso. Então, como a gente trabalha? Primeiro, entendendo quem são os veículos, quais são os canais, quais são os eventos, como que está a sua imagem, preparamos a sua narrativa, começamos a produzir artigos, sugerir você para dar entrevistas, sugerir encontros de relacionamento, ver quais são quem são seus stakeholders, eventos dos quais você poderia estar lá no palco falando. Então, é esta imagem de persona que a gente constrói. Ou não, Ju, sou uma executiva com muitos anos de mercado, ocupei altíssimos postos de liderança, fui CEO de uma de uma empresa de aviação. Hoje eu quero ser ou consultor ou conselheiro e eu preciso ter a imagem do meu nome, não o crachá. Também a gente constrói essa imagem na imprensa. muito bom. Interessante, hein? Eu, E isso está relacionado com o que você sabe, porque deixa eu explicar para as pessoas, que a gente estava batendo um papo aqui antes, né? E você estava falando daquela formação de conselheiros, isso está relacionado e com isso também? Fala um pouquinho mais para gente, daquilo que a gente tá, conversou antes. O tá. que é esse A, Oli, curso? Como que é a a Oliver preparação? Press, na verdade, o que a Oliver Press tem, assim, dentre os diversos clientes da Oliver, a Oliver é uma agência que apoiou a formação de um programa de formação de conselheiras para mulheres negras, que é o Conselheira 101. Hoje, o número de mulheres que ocupam o board administrativo, né, quando a gente olha ali das empresas de capital aberto, que tem ali os seus conselheiros, que é obrigatório ter esse conselheiro, está na média aí de um pouco mais de 4, 5%. Então, só que de mulheres negras, hoje já ainda é um número menor, não tão quanto dos últimos anos, mas já se cresceu bastante, muito desse trabalho que o próprio Conselheira 101 tem feito, que é entender como uma Juliana, que tem quase 20 anos de mercado, uma mulher negra, empreendedora da área de comunicação, pode se preparar para se tornar uma conselheira. Qual que é a minha expertise, o meu soft skill ou o meu hard skill ali? Eu posso falar de comunicação, posso falar de gestão, posso contribuir na parte de reputação daquela empresa, posso trazer um viés forte de diversidade, de ESG. Só que para isso eu preciso me preparar para ter um viés e um trabalho forte de conselheira. E é aí que esse Conselheira 101 forma, as mulheres se inscrevem, estamos na quarta turma, iniciamos a quarta turma. Então, esse é um trabalho. O que que a Oliver Press tem feito? É um trabalho de media training. Então, todo cliente que chega aqui na empresa e que ele nunca teve contato com a imprensa, com os veículos, com o palco, tem-se um trabalho de preparação, treinamento de mídia, que é explicar justamente os do e don'ts do porta-voz, como não errar, como se comportar, como que funciona o processo de uma imprensa, é, o modus operandi, como que a sugestão, o que é uma pauta, como que uma assessoria de imprensa negocia uma pauta com este veículo, quais são algumas falhas que você deve evitar na sua entrevista, com a vestimenta, como que o porta-voz, a porta-voz precisa estar preparado. Então, o treinamento de mídia é justamente isso, assim, alinhamento de discurso. Então, somos aqui é uma indústria, temos pelo menos 6, 7, 8 porta-vozes aqui, então todos precisam passar a mesma mensagem, que é a mensagem da imprensa, da empresa.
E uma Uhum. crise hoje em dia não começa só ali em frente ao microfone, com uma TV, com uma câmera ligada. A crise É, acontece em um post errado, mal é. colocado, mal escrito na sua rede social. A crise acontece em um palco, uma fala sua errada Uhum. durante uma palestra. Então, hoje, Numa com resposta inadequada, às uma vezes nem resposta cria, mas o jeito de inadequada, responder já. exatamente. Então, o Uhum. objetivo é preparar a pessoa para entender que qual é o papel desta porta-voz, deste porta-voz. Você ter uma segurança e tranquilidade quando for dar a sua primeira entrevista para um podcast, ou para um veículo de negócios, ou para um veículo regional. Quais são as mensagens adequadas que você precisa levar para este jornalista ou para essa entrevistadora? E como você se sente, e como você ser uma porta-voz cujo outro lado se sinta instigado e falar, quero ouvir de novo. É uma fonte confiável. Na Uhum. próxima entrevista eu vou te procurar. É aí que você começa a criar notoriedade. Uhum. Boa, hein? Interessante. Gostei. Gostei demais. Muito bacana. Mas agora, vamos voltar então para os nossos assuntos femininos, Vamos. porque eu queria saber como que a Oliver trabalha essas lideranças femininas e a diversidade também, sabe? Dentro da empresa Uhum, da Oliver. Você já uhum. falou que já é uma equipe só de mulheres, né? Exato. Isso eu não quis te interromper na hora que você estava falando, mas isso foi uma coisa pensada, assim, vou Isso foi. contratar só mulher desde o começo. Quando era Isso sim. você, só você trabalhando, você já tinha isso para Uhum, você, que seria só uhum. mulher. Eu tinha pelo menos a certeza que a liderança seria feminina. Por Uhum, quê? Porque eu trabalhei em outra agência, eu era gerente, então trabalhei com mais 3, 4 pessoas diretamente ligadas a mim, tinha uma equipe muito maior, mas as coordenadoras e a minha parte de atendimento, que eu admirava muito, era meu dream team, meu sonho. Se um dia, né, a Oliveira nasceu, se eu tivesse condição de contratá-las. E Deus permitiu que elas viessem trabalhar e acreditar neste sonho. Então, a Patrícia, a a Vanessa, que trabalhou comigo durante 7 anos, hoje não está mais, e a Elaine, que continua conosco, e a Patrícia se tornou sócia da Oliver. Então, esse Dream Team já estava formado, estruturado. Falei, Deus, é isso que eu quero, e deu certo. Só que ali, quando o propósito ele é propósito, não tem jeito. Claro que eu perco outras oportunidades em não contratar homens para a equipe, mas eu já tive, na verdade, a Oliver Press, eu já tive uma pessoa que trabalhou durante um tempo, uns meses conosco, mas era uma no meio de 30, coitada. E, e saiu, e o nosso olhar hoje, a equipe, ela é muito nesse propósito de uma equipe de mulheres, né? É, e a Oliver ficou marcada, e ela é marcada no mercado por ser uma agência 100% de mulheres e de mulheres diversas. Então, acho que também isso acabou virando. O que hoje as empresas trabalham fortemente para atingir metas de mulheres, a Oliver já faz desde nasceu o começo. assim, Não é nasceu assim, meta, já né? é. O meu desafio nunca foi o contratar mulheres, o meu desafio é cada vez mais trazer e enegrecer a Oliver, eu falo enegrecer nesse sentido mesmo, de trazer mais profissionais negras para a Oliver Press. Então, a gente tem uma meta de manter pelo menos 50% do nosso quadro de mulheres negras, para que não seja uma empresa representada única e exclusivamente por mim. Então, e como Uhum, é ter mulheres no time, foi uma questão de propósito, assim, propósito é propósito. Então, se desde sempre, o que acontece é a sua liderança entende, é engajada, e as pessoas que vêm trabalhar na Oliver já sabem qual é o ambiente de trabalho. Não é um ambiente no qual, ai, todo mundo. Porque as pessoas ainda têm aquelas perguntas, aqueles vieses inconscientes do preconceito. Ah, TPM, ah, mulher com um monte de mulher. As uhum, entregas.
e Uhum. ter que cansa. Mulher é, disputa muito. Mulher, se, se, se desse errado, se fosse tão ruim, a Oliver não estaria 8 anos com mais de 40 mulheres. Então, acho que a gente prova muito isso nas nossas entregas. O nosso turnover é baixíssimo. Como eu te falei, a Patrícia está comigo, a Vanessa ficou conosco 7 anos, a Elaine está conosco há 6 anos, a Patrícia há 5 anos, a Letícia há 6 anos, a Luna 4 anos. Então, assim, e muitas outras, né? Então, uhum, não tem como. É o time que está ganhando. Mas tem os desafios, como qualquer outra empresa, uma empresa muito focada em metas, resultados, entrega com qualidade, nada muda em ser uma empresa 100% para mulheres. O que muda é que a gente quebra este preconceito de que trabalhar só com mulheres é mais difícil. E é. eu trago a diversidade racial, a diversidade, eu trago em outros aspectos, a diversidade racial, a diversidade etária. Então, eu tenho um profissional hoje de 48 anos, tenho um profissional de 21 anos, de 48 a 21 anos. A diversidade regional, então, tenho profissionais que trabalham no interior de Mariana, eu tenho profissionais no Rio de Janeiro, eu tenho profissionais em BH, tenho Outro profissionais no dia eu tomei um extremo. café com uma daqui de BH. A gente saiu e foi tomar um café. Então, é isso. Viu? Culpa Essa, sua. Culpa desse seu trabalho, é diversidade regional. olho muito para essa questão, é importantíssima na hora da diversidade regional, diversidade etária, diversidade religiosa. Então, ter a liberdade de poder falar, enfim, na fé que você acredita, é, e poder ter essa liberdade de expressão. Então, são essas diversidades que a gente tem trabalhado aqui na agência. Muito bom. Agora me conta da maternidade, que você também é Adoro. mãe, e eu quero saber dos Sim, dois lados da maternidade, o seu lado da maternidade como empreendedora e como que a Oliver lida com a maternidade, sabe? Em termos assim de contratação, promoção, sabe? Como funciona? Fala de tá. você primeiro. A Oliver foi a minha primeira filha, e aí o único homem, a cota, que é o Arthur, o príncipe, o meu mini boss, vai fazer 4 anos agora, em julho. E sim, uma workaholic que trabalhou até o nono mês, quando o médico falou, para. E foi muito doido, porque quando o médico falou, você precisa parar e você não pode mais dirigir, nono mês não, o Arthur nasceu de 8 meses porque ele estava muito grande na barriga. Quando eu parei, naquela semana, eu inchei tudo que eu não tinha inchado em toda a minha gravidez. Tudo que eu não sentia, eu senti na gravidez, tudo, 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 tudo naquela É porque não tinha semana. dado tempo. Antes você estava lá frenética. Você Exatamente, eu ia esqueceu que até você estava 10. grávida. Esqueceu. Total, assim, tanto é que todo o móvel do quartinho, eu não fui aquela mãe, infelizmente, que vou parar aqui, vou ler, me preparar para maternidade e ler conteúdos. Eu tinha que deixar a casa em ordem. Esse também, o empreendedorismo é isso, né? Essa parte que tem um sofrimento, o porém. Tenho que deixar a casa em ordem, porque eu saio e a empresa precisa continuar. Uhum. Eu tinha um privilégio de quando eu saí há 3 anos, eu já tinha uma empresa relativamente estruturada, na época com 15 pessoas, já tinha a minha diretora de comunicação, enfim. Mas tem aquele empreendedorismo que no segundo dia, se você não produzir, você não ganha, né? Uhum. Então, isso foi um baque para mim, de parar esse período, Você 4 meses. conseguiu parar? Conseguiu tirar uma 100%, licença? eu fiquei assim, de licença, 100% você nunca fica. Eu falo que empreendedor É. nunca mais tem férias e nunca mais descansa, por mais que seja necessário. Eu falo que as minhas únicas férias acontecem entre o Natal e o Ano Novo, que é quando todo mundo para. Todo mundo para, os nossos e-mails seguram, os nossos WhatsApps também estão tranquilos. Fora isso,
Eu saio de férias normal com a minha família, mas a empresa continua trabalhando, Pau né? quebrado. E o cliente Uhum. chama no WhatsApp, por mais que você fale que está de férias, tem uma crise para resolver, você interrompe suas É. férias, enfim. A dor do empreendedorismo, que eu sempre falo para uma amiga minha, nós escolhemos. Então, vamos lá. Quando o Arthur nasceu, foi muito doido, porque foi no mês de julho, muito frio, e logo depois começou o surto da febre amarela. E aí eu tinha medo de sair de casa e aquela coisa que eu não ia para a igreja. Então, eu acho que eu comecei meio que preparar o meu corpo e o meu isolamento para o que vinha. Olha que loucura isso. Comecei a fazer terapia também, para poder entender essa divisão agora, porque eu era muito dedicada ao trabalho. Eu era casada, enfim, sou casada, mas o meu tempo era a minha vida matrimonial e a Oliver. Também tinha, né, a minha vida pessoal, mas eu podia ficar até 10, 11 da noite na empresa de boa. Quando a Uhum. criança vem, não. Então, a minha prioridade se torna o meu filho, o meu amor, minha vida. E aí, a Oliver, eu começo a adequar a Oliver à minha realidade e preparar a minha cabeça para a minha realidade. Então, aquele dia que a criança não está bem, eu preciso ir ao médico, ou aquela noite mal dormida, e no outro dia eu tenho aquela reunião super importante, e eu recupero energia de não sei onde, como quem é mãe sabe, vai para essa reunião. Logo depois veio a pandemia, e a gente começa a trabalhar em casa com uma criança, todo mundo, Essa tela, loucura, tela, hein? tela, loucura, loucura. E quando o Arthur tinha 2 anos e meio, a gente começou a perceber, 2 anos, o atraso na fala. Hum. Começamos a desconfiar, ah, não, é fase, é isso, tem criança que vai no seu tempo, tem criança que não vai por esse caminho. E eu falei, deixa eu colocar na escolinha. Ele entrou na escolinha em 2021, ainda em agosto, para ver se ele socializava. Ele tinha uma questão de socialização. Logo depois a gente começou a fazer um trabalho, levei para a própria escola lá também falou, ai, calma, fase, é uma criança da pandemia, enfim, mas mãe e pai tem. A gente tem que seguir o nosso feeling, Instinto, aham. o instinto. E ali eu falei, não, eu não posso esperar, eu preciso ver o que meu filho tem. E comecei a investigar, levei ao médico, ao meu neuropediatra, diversos exames, e aí fechamos o diagnóstico no começo do ano passado, desculpa, no meio do ano passado, de TEA, o transtorno do espectro do autismo. Então, eu tenho uma Hum. criança com autismo, é, e aí você entende, aí você precisa adaptar mesmo a sua vida à realidade do seu filho, porque o meu filho ele faz terapia terça, quinta e sexta, fono, TO e terapia em grupo, enfim, se pudesse faria todos os dias, né? Infelizmente as nossas agendas não permitem e a médica colocou ali uma carga horária que seria boa para ele, que não prejudicasse. Então, a maternidade é o tempo todo, eu coloco o meu filho em primeiro lugar, mas a Oliver Press, ela é um papel importantíssimo até para a sustentação da nossa Uhum. realidade hoje, mas ao mesmo tempo eu tenho sempre que manter um cuidado de que eu amo o que eu faço. E aí, no mesmo ano em que a Oliver Press, e que eu e meu esposo fechamos o diagnóstico do autismo do Arthur, e eu falo, meu Deus, como eu vou adaptar a minha realidade a tantas sessões por semana de terapia? Precisei adaptar. Eu começo a fazer viagens internacionais, e a primeira eu falo, não. Aí meu esposo, sim, você vai. Então, foram 2 viagens internacionais do ano passado, mais 2 viagens internacionais este ano, fora no segundo semestre, com pelo menos uma semana longe do meu filho, e a maternidade, né? E aí eu conto com nossa É amada puxado. rede, muito, porque a gente não a minha rede de apoio sou eu, meu marido e minha mãe,
buscando o Arthur na E escola, eu acho que por levando. mais ter a rede de apoio, eu acho que sempre bate a culpa, né? A minha médica Total. fala que a mulher, assim, deu lá o positivo lá no laboratório, bateu a culpa. Eu Bateu a tomei uma culpa. cerveja semana passada porque eu tomei um antibiótico, né, antes da criança nascer. Você já tem culpa. Imagina depois, então. Imagina. Exato. Então, trabalhei isso, assim, a culpa de viajar, a culpa de viajar para outro país, a culpa de ficar pelo menos 7 dias. Começo foi gradativo. A primeira viagem, 4 dias. A segunda viagem, 6 dias. Aí depois, tudo 7 dias. Já. E tem uma questão que quando eu volto, ele fica mais resistente, não fala comigo, não olha, enfim. E aí eu falo para ele uma coisa sempre, assim, a minha vida, quando eu falo que hoje eu tento juntar a maternidade e o empreendedorismo de forma equilibrada, que nunca é equilibrada, porque eu estou sempre cansada e passando corretivos nas olheiras. É uma coisa que eu falo muito para ele, eu amo. A mamãe não está saindo de casa porque a mamãe só precisa, a mamãe sai de casa porque ela gosta, porque é importante. Porque lá na frente a mamãe vai se orgulhar do que ela faz e você vai se orgulhar do que a mamãe faz. E a Oliver me puxa, me leva para lugares em que ele me apoia. E o Arthur é incrível, assim, ele não, ele verbaliza, mas ele verbaliza não formando frases de maneira muito pragmática, mas ele tem um entendimento absurdo. Ele fala inglês, autodidata no inglês. Olha, É, 4 aninhos? ele tem uma, isso tem muito também a ver com o hiperfoco dele em letras, números em inglês, né? Uhum. O TEA dele puxa muito para essa questão. Apesar de não falar o português claramente, ele fala todas as espécies de dinossauro em inglês, de 1 a 100 em inglês, é uma coisa assim absurda a inteligência dele. E ele está acostumado que a mamãe durante a semana vai chegar tarde, porque tem eventos, tem jantares de relacionamento. Eu vou para o meu culto de terça, quinta, domingo, ele vai comigo. Então, estou sempre cansada correndo e vamos embora. Hoje na Oliver Press também boa parte do nosso tem já foi mais em mulheres líderes, então a liderança teve um período que toda a minha liderança era de mulheres mães. Uhum. Quando surgiu a pandemia e a gente perdeu muito cliente no começo. Eu lembro que foi em março. Dia 20 de março, só caía rescisão, 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 rescisão. Nossa, Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer com esse time? deve dar um E, desespero. Nossa, que loucura. e ali eu falava assim, esse time são mulheres que sustentam seus lares, a grande maioria. Nós éramos em 12 mulheres. Parei, olhei para minha sócia e falei, eu não tenho condição de pensar em demitir agora. Está ruim para mim, imagina para elas. Algumas, assim, mães solo, ou mães que eram as principais provedoras da sua casa. Tomei uma decisão drástica, fiquei 3 meses sem receber o meu salário, abri mão do meu salário para poder ter, mas também dentro de um privilégio de saber de ter um apoio na minha casa, né? Ter uma pessoa que manteve ali o seu salário, nossa fonte de renda, e a gente se adaptou àquela realidade. Chamei a equipe, falei, não vamos cortar no momento e vamos entender o que que a gente pode cortar ao máximo em termos de reduzir custo, e não o nosso core, que são vocês, porque a assessoria de imprensa não é um trabalho feito por máquinas. Então, para eu poder entregar uma boa estratégia, né, eu preciso de pessoas ali, então não dá para substituir por máquinas. E também tinha um olhar humanizado de uma realidade que a gente vivia, estava começando a viver, que a gente achava que ia durar 1, 2, 3 meses. Eu vou te falar, Ju, com dor no coração eu fiz isso e eu não me arrependo em nenhum momento, porque nós fechamos 2021 com 27 profissionais. Hum. Começamos a pandemia com 15
finalizamos com 27 profissionais Tudo e hoje bom. estamos com mais de 40. Elas abraçaram, eu falei, agora é a hora da Oliver ir para fora, mostrar a sua cara, eu vou mostrar a minha cara, vou fazer live podcast, tudo que tiver que fazer, tá? E vocês toquem o barco aqui, mulheres. Uau! E elas tocaram o barco com muita maestria, não deixaram a peteca cair, e a Oliver cresceu. Ah, gente, que coisa linda! Que história mais linda, né? E o Mini Ah, Boss acompanhava as entrevistas, quando, né, muitas entrevistas em 2021, eu tinha que entrevistar, eu não tinha um RH estruturado, e surgia o rosto assim, falava, ai gente, esse é o único homem da Oliver, prazer, Arthur. Ele acompanhou muitas entrevistas. Gente, cara, pensar esse período que a gente passou foi uma loucura, né? Até hoje eu paro para pensar, eu falo, gente, o que que a gente Tenho viveu? traumas, muitos. Eu fiquei internada também, né? Acho que o meu primeiro É, afastamento do Arthur foi quando eu peguei, eu não saindo de casa, mas eu precisei fazer uma operação e dentro do hospital eu peguei. Eu nossa. tinha asma muito forte, aí eu voltei uma semana depois para o hospital e já fiquei internada uma semana. Foi a primeira vez que eu me separei do meu filho, 7 dias. Nossa, ai, que barra. Hum, Traumas, né? Mas na medida do nossa. possível a gente vai superando. E aí esta é a Oliver. Então a gente trabalha hoje a questão das mães. A gente não pergunta na entrevista, mas a mulher, claro, ela fala. Não é um sine qua non aqui. Ah, você tem filho ou não tem filho? Óbvio, de acordo talvez com a idade da mulher, algumas já têm, moram sozinhas, então a gente não importa, gente, óbvio, né? Tem a questão da realidade. Ah, meu filho ficou doente, eu vou ao médico, preciso acompanhar meu filho, a escola me chamou. Então, é esse olhar que a gente precisa ter quando é uma empresa de mulheres e uma empresa de mulheres Hum. que umas são mães. E ainda a questão do olhar, como que vocês falam, olhar, trazendo olhares diversos para a comunicação, É, não a é? mãe preta, é uma mulher negra, uma mulher japonesa, uma mulher mãe, uma mulher super jovem. É essa a diversidade. Porque o que que isso impacta? Isso impacta no jornalista, na mídia, na mensagem que você vai falar, no cuidado de uma fala não racista, no cuidado de uma contingência, de uma fala não sexista, de uma fala não machista, num cuidado de empoderar esta mulher quando ela se torna porta-voz, ou de orientar uma empresa que é predominantemente masculina e que quer fazer ali, ai, token com mulher, um único homem, uma única pessoa gay, uma única pessoa trans. Você me ouve, Ju? Sim, Porque o sim, meu tô ouvindo fone, meu bem. fone está acabando a bateria. Assim. Então e a gente tem também diversidade de clientes, clientes trans, mulheres trans, homens trans, e é um passo também que a Oliver precisa dar de trazer também pessoas trans para trabalharem dentro da nossa empresa. Ainda a gente não está com o caminho todo pavimentado na diversidade, então a gente ainda tem algumas casas aí para percorrer. Muito bom, Ju. Então agora vamos para as nossas dicas de negócio? Que tal? Vamos Vamos. lá! Então, o que que você diria aí para quem está escutando a gente agora? Vamos pensar, uma dica para quem quer empreender ou então trabalhar com assessoria de comunicação. Como que a pessoa pode começar assim, Ah, né? primeiro, bom, ter uma certa experiência, é bom ter experiência na área, porque você Mas o que que é é assessoria de. começar? Então, é que a assessoria de imprensa, ela é um trabalho é um trabalho consultivo. Não dá para eu começar aprendendo com o meu cliente. Eu preciso passar, eu preciso preparar, ter uma estratégia, né? Então, assim, que você, eu quero abrir uma assessoria de imprensa, você é jornalista, geralmente, ou relações públicas, e tem uma empresa e quer fazer uma empresa de comunicação. Então, se a gente tem alguém aqui que quer trabalhar com isso, geralmente é quem sai de outras agências ou de veículos e Para, abre a sua assessoria de pois é, imprensa. para criar o próprio negócio, né? Isso, para criar o Sim, próprio negócio. sim. Então, é principalmente você tem que estudar
bem o negócio, bem o seu concorrente, Uhum, saber das suas entregas, a qualidade das suas entregas e qual é o propósito da sua agência. E o uhum, foco também, acho que ajuda quando você tem um pouco de foco ali do seu trabalho. A Oliver ela nasceu com foco em inovação e expandiu para o empreendedorismo, né, mas bastante com foco em inovação, é diversidade. Então, quem quer falar de diversidade, ESG, inovação, a Oliver Press é uma das referências aí no Brasil. Como uhum, empreendedora, como eu te disse, eu não sabia nada, então eu tive que estudar coisas básicas, né? Desde entender modelo de negócio, mas uma coisa que eu falo para todo mundo que é não entrar no empreendedorismo com ilusão, se baseando no empreendedorismo de palco. Aquilo que você vê na internet, aquilo que você vê nas redes sociais, representa 1% da realidade do empreendedor, da empreendedora. A nossa realidade, ela é dura. É aquele meio que é a porrada e aquele meio que é a alegria. Aquele dia que está tudo muito ruim e no outro dia tudo muito bom. Ou aquela reunião super difícil e você tem que tirar uma energia, uma disposição, um engajamento para a próxima reunião. É receber não, saber ouvir não, não, não. E você, se você acreditar no seu modelo de negócio, ter inteligência emocional e falar, calma, não vamos nos desesperar agora e continua no seu foco. Hoje eu entendo que o soft skill é muito mais importante, e aí o hard skill, né, a competência técnica você vai adquirindo com o empreendedorismo. Tendo soft uhum. skill, sabendo dialogar, se comunicar, tendo empatia com o seu cliente, com a sua equipe que você vai formar, entender que muitas vezes as suas decisões não vão agradar a sua equipe naquele primeiro momento, mas lá na frente elas vão entender que era necessário para o negócio. Ser mais assertiva em algumas falas, em outros momentos você poder recuar e ouvir bem a equipe e falar, não, a minha equipe tem razão e eu estava totalmente errada e eu vou 100% com a minha equipe. Então, essa esse soft skill, eu acho que ele é o mais importante do empreendedorismo, e principalmente entender que você vai ouvir não o tempo todo, entender que o dinheiro não é ter uma gestão até um pouco mais organizada. Acho que isso também foi o que me ajudou bastante. A Oliver nunca teve um modelo que, eu vou sair gastando, e foi o que me segurou naquele colchão financeiro para segurar pelo menos 2, 3, 4 meses, quando não se vinha aquele fluxo, aquela rentabilidade. Então, ter controle. Com base nisso, eu sinto que eu não encaro o empreendedorismo de maneira lúdica e Romântica. 100% romantizada. Eu Uhum. entendo que eu vou ouvir não, e se eu for da área de startup ou da área de comunicação, aquela investidora vai falar do modelo de negócio, vai querer rasgar o meu business plan, eu vou ter que ter controle emocional e foco para seguir com o que eu acredito e ajustar o que for necessário. Eu vou entender que se eu começar a ter gestão de equipe, eu preciso ter uma liderança inclusiva, um olhar inclusivo. Ótimo. E agora eu trabalho nos soft skills, então eu não entendo de negócio, eu vou procurar entender de negócio. Eu não entendo de fluxo de caixa, eu não posso ter vergonha de procurar para quem não tem fluxo de caixa. Eu vou falar com o Sebrae, eu vou procurar uma rede de mulheres empreendedoras, eu vou procurar uma Preta Hub focada em mulheres negras no empreendedorismo, eu vou procurar na inovação Cubo, de comunicação, eu vou procurar a Berge, então eu vou me cercar de pessoas e de mentores. E para isso não pode ter vergonha na cara. Você precisa ter, inclusive, a cara de pau de abordar aquela pessoa que você considera o máximo e fazer uma abordagem. Olha, eu te admiro demais. Eu acabei de abrir o meu modelo de negócio, a empresa é isso, com esse propósito, eu precisando de ajuda. Como você poderia ser minha mentora, meu mentor, nessa parte de finanças, de gestão.
Olha, quais são os grupos hoje que eu preciso me conectar para fazer network, gente? Nem sempre é no envio do e-mail ou na mensagem do LinkedIn que você vai fechar negócios. Eu demorei para aprender isso. Eu achava que se eu ficasse só atrás do computador, a empresa ia voar, e muito pelo contrário. A Oliver Press só cresceu quando eu resolvi aparecer também, mas aparecendo sabendo que eu já tinha um modelo, que eu sabia que eu estava entregando, mas as pessoas precisavam Uhum, conhecer a minha empresa. Eu só fazia um uhum. trabalho de posicionamento das outras marcas e a própria marca, né? A Casa de Ferreiro. Aham. Então, acho que, né? Então, assim, É. e aí eu fui estudar, eu fui aprender sobre gestão de pessoas, que é muito difícil. Fui aprender sobre gestão de negócios, enfim. é, Fui ouvir, eu ouço muito, assim, uma coisa que eu sou privilegiada. As minhas clientes são as minhas maiores mentoras. Eu troco muito com elas, eu aprendo muito com elas. A dor do meu empreendedorismo com a sua dor do empreendedorismo, como você faz. Então, ou quem não é empreendedora, mas entende muito de branding, entende muito de gestão, eu também me conecto com aquela mulher, com aquele homem, vários homens, clientes meus também, eu ouvi, eu ouço. Então, é, a dica que eu tenho é: prepare o seu soft skill para que você também vá buscar o seu hard skill, porque é o que eu aprendo muito hoje, assim, o hard skill você vai adaptar, você vai estudar, você vai se preparar, mas se você não tiver essa parte da saúde mental e o foco que você deseja muito bem ajeitado, não dá. E para de olhar para o lado. Eu acho que benchmark é uma coisa, agora ficar olhando que o outro, só o que o outro faz está certo e o seu não, este não é o caminho. O caminho é você saber qual é o seu foco, se inspirar muitas vezes no que o mercado tem feito ou nas boas práticas, o que você pode ter de boas práticas do negócio do seu concorrente, mas sempre pensando na originalidade do seu negócio. E a partir disso você estuda, você abre, você esteja sempre em grupos de discussão, em grupos de apoio, em redes de negócios, network, porque ali eu falo que é o seu MBA do dia a dia, né? Então é a atualização É. diária ali do seu negócio, você como empreendedora, empreendedor. Muito bom. Nossa, haja dica. Isso aí já foi, foi uma pós-graduação já, em Não, 5 minutos. e tem um filme que eu gosto muito que me impactou. Não, mas calma, aí já é a E, dica cultural. A que é dica cultural, é eu já ia verdade. pedir. A dica cultural. Aí pode ser filme, série, livro, qualquer coisa que você lembrar aí, alguma coisa que te inspirou, alguma coisa que você acha que pode inspirar quem está ouvindo agora também. Eu vou falar para carreira, para empreendedorismo e um filme, que eu acho que é bem legal. Então, o livro da Rachel Maia, que é uma mulher negra, CEO, foi a primeira mulher CEO negra a ocupar uma cadeira aí de multinacional aqui no Brasil. Então, ela conta toda a trajetória dela aí de carreira até ocupar a cadeira número um. Eu trago a dica do livro da Adriana Barbosa sobre a Feira Preta, que ela quebrou real, assim, e ela conseguiu hoje, 22 anos depois, a Feira Preta, que é a maior feira Pois voltada é, para tô querendo empreendedorismo conversar com negro, ela, eu não consigo. que é a Tô Geila, dessa minha querendo trazer. cliente, Nossa, tá difícil. Tô querendo ela mas aqui, não, não eu dá. indico, eu indico o livro dela para quem quer entender aquilo que eu falo. É o não, é o quebrar. Isso eu aprendi muito com os meus clientes empreendedores, clientes de startup. Assim, muitos quebraram várias vezes. E, e o não nunca foi, a primeira quebra nunca foi o fim da história. Eu tenho casos que eu contava na imprensa de empreendedores que tiveram 10 empresas e a 10ª deu certo. Claro que você precisa saber o seu limite, mas essa resiliência é importante. E como dica,
com base em tudo isso, é um filme é, chama A Vida e a História de Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher negra afroempreendedora, primeira mulher afroempreendedora dos Estados Unidos que construiu um império da indústria de beleza, beleza na área de cabelo, e que também, de novo, assim, ela self-made, assim, ela começou ela por ela mesma. Foi que quando eu abri a Oliver Press, eu tinha R$ 500. Eu não tinha Nossa. mais nada do que isso. Eu tinha R$ 500 Ai. e um papo sincerão com meu esposo. Você segura as pontas, porque eu vou pedir demissão. Ah, E era o que eu tinha. Eu tinha isso, eu tinha um computador que a gente parcelou, meu primeiro notebook. Eu tinha o acesso à internet, que era a internet da minha casa. Eu tinha uma cadeira e uma mesa. E ali a Oliver trabalhou um ano. Um ano. Um ano. Foi muito quando eu bom. assinei o contrato da primeira sala. Então, e o não, 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 que Mas até hoje eu isso você ficou um ouço. ano sozinha? Eu fiquei pelo. Não, um ano sozinha não, fiquei 6 meses. Foi quando a Vanessa começou comigo lá do Rio Grande do Uhum. Sul. Eu em São Paulo e ela no Rio Grande do Sul. Mas eu fiquei um ano trabalhando de casa. Uhum. E aí foi quando eu assinei o contrato da primeira salinha comercial, com muito medo de que no mês seguinte eu não ia conseguir pagar o Tivesse aluguel. como. Com muito medo. Como que eu vou pagar? Como que eu vou assumir um aluguel, água, luz, telefone? Muito medo, muito, muito medo. E hoje eu ainda continuo tendo medo, eu continuo ouvindo muitos nãos. É aquilo que você acha que é na boca, você vai para pegar aquele contrato ainda não acontece. Então, é, hoje trabalhar a inteligência emocional, foco, foco é de extrema importância. E o foco não é só eu estou certa, é onde eu quero chegar e quais são as rotas, e quais são os caminhos, quais são os ajustes que eu preciso fazer para a Oliver Press. Então, eu tinha um foco de atender grandes contas. Hoje a gente atende a Ambev, por exemplo, atendemos a XP, é um outro grande cliente. Então, eu tinha um foco de atender grandes contas. Atendi Yahoo durante muito tempo, até eles encerrarem a operação no Brasil. Já atendemos diversos clientes internacionais via Oliver Press, porque eu tinha um foco. Na pandemia, eu ouvi da minha equipe, a Oliver Press não tem um grande cliente mesmo, assim, além da startup. E eu fui atrás, mas ninguém me conhece, então eu vou fazer com que essas pessoas me conheçam. Eu vou participar dos eventos que elas estão, eu vou falar, eu vou levar o nome da empresa, eu vou levar os cases, eu vou mostrar para essas grandes empresas que é possível você também olhar para uma boutique de comunicação. Eu não estou falando de um hard skill, estou falando de não ter vergonha na cara, não ter medo de ouvir o não, não ter medo de Uhum. não se achar aquela, eu sou muito incapaz. Nós temos um pouquinho disso, que estou começando agora, mas eu tinha uma coisa, como eu sempre amei o que eu faço, eu sabia das minhas entregas. Eu tinha que ter só a cara de pau que eu tenho que ter hoje todos os dias para apresentar a Oliver Press, assim. E zero Uhum. glamour, assim. Eu sempre falo que empreendedorismo não é glamour. Não é glamour. É difícil, Pelo contrário, né? pelo Uhum. contrário. A É, vida, me ver, você vê aquela empreendedora lá nos grandes eventos internacionais, mas para isso também tem todo um trabalho, uma equipe ali com ela. como a gente fala, né? Você vê a pinga que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Ver os vinhos, as champanhes, os drinks, os Pois jantares. pois Mas é. é importante, Mas assim, o não glamorizar o empreendedorismo, mas também, ao mesmo tempo, eu não sei fazer outra coisa a não ser empreender. eu tenho essa sensação É, hoje também, que se tivesse que trabalhar em algum lugar, nem sei como é que eu ia fazer. exato. Então, assim, a É, primeira coisa é você. Por exemplo, meu esposo não tem um perfil para ser empreendedor, e tá tudo bem. Olha que engraçado, ele tem uma mulher que é empreendedora há 8 anos,
mas ele quer ter a estabilidade deles todo mês, cair o salário dele, né? Tá ali registrado, É, e é de saber cada quanto um também, né? e tá tudo bem. É, E tá tudo bem você tentar empreender, você começar o empreendedorismo, você também fala, olha, neste meu momento eu preciso voltar para o modelo tradicional. E também está tudo bem. Assim, você não vai ter que morrer empreendedora ou morrer CLT. São sim. fases da vida. No momento, até agora, eu estou empreendedora e estou feliz. Muito bem, muito bem. Sensacional. Então, agora, já finalizando, né? Fala seus contatos pra gente, para quem quiser saber mais sobre você, quiser pedir, você seja minha mentora, vai. Onde que a gente acha? Os contatos da Oliver também. Sim. Então, primeiro eu quero agradecer demais a conversa. Foi incrível, me senti super à vontade. Foi um papo empreende delas total, assim. Eu não à toa que tantas clientes da Oliver falam com você e a equipe faz tanta questão aí de fazer essa conexão do empreende delas com as nossas clientes. Então, agradeço demais a oportunidade de contar um pouquinho da história e da minha vida. Para me localizar nas minhas redes, como meu nome é super difícil, né? Uhum. Então, o meu Instagram é Julie, Juli, D de dado e Oliver. Julie de Oliver. A, o da Oliver Press no Instagram é Agência Oliver Press, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E-mail contato@oliverpress.com.br. E o Peraí, site da Oliver o Instagram é Julie de Oliver. é DE, né? É como se Tudo fosse junto. Juliana, como se fosse Ah, tá, Juliana tem o de D. Ah, tá. Julie de então tá tudo Oliver. isso, tudo diminutivo. Juliana, Julie, Tá. de Oliveira, Oliver. Ah, não, beleza. E o LinkedIn? Juliana Oliveira. Aí você coloca Ah, tá. Juliana Aí Oliveira, é. Oliver Press. Você procura, joga Juliana Oliveira, o Oliver Press, aí você me acha. Normalmente E eu o começo a LinkedIn. seguir antes. Eu já dou uma stalkeada antes. Agora eu tô pensando, eu acho que eu não tô te seguindo em nada. Agora, quando você falou, Júlio, deu, eu falei, não, é engraçado. Tô seguindo, não. Por isso que eu tô notando aqui. É absurdo uma Então, coisa dessa. Não pode, não, é. Como que. Porra. e, e a rede é a agência Oliver Press. Ah, muito bom. Anotadinho aqui. Já Lá eu fechando aqui, falo muito já vou de seguindo. comida, trabalho e família. Todo mundo vai Hum, conhecer bastante o meu baby, Oliver. só coisa boa, só coisa boa. Sim, Ju, mas então, muitíssimo obrigada. Amei eu a que conversa, amei saber agradeço. mais da gente. Nossa, sensacional, Que incrível, tá? bom, De minha linda. parabéns pela história, pela trajetória, pelo posicionamento, pelo negócio, por tudo. Super de Oh, minha linda, parabéns. muito obrigada. Ah, Obrigada e espero que tenham gostado do nosso papo, porque eu amei. eu também amei, também amei. Não tô nem aí se ninguém gostar. Eu, alguém gostar, tem, não, eu gostei, quero você também. Olha que conversa. Tem como não gostar, não, só. É, buscar Modéstia, né? aprovação Modéstia sempre. pra ele. Não, e a péssima mania que a gente tem de pedir aprovação sempre, né? Não pode, né? Não, não, mas não tem A como não gostar. É validação de muita dica terceiros. boa, não, muita dica boa, uma história sensacional. Estamos de parabéns. Estamos, exatamente. Então tá, Ju. Então, muito obrigada de novo. Um beijo para você. Obrigada. Beijo, Ju. E muito obrigada também a você que está aí até agora comigo, que escutou ou então assistiu esse episódio. Se por acaso você se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, então indica a gente, compartilha esse episódio nas redes sociais, manda no grupo da família, grupo do Zap, porque assim a gente ajuda cada vez mais pessoas. Bom, você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil no Instagram, Facebook, no Twitter, que é o @empreendedelas. Bom, se quiser me achar no LinkedIn, aí sou eu mesma, Juliana Mendonça.
Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada linda que tá passando por aqui. Perde não, hein? Até lá.